Contexto Geral, entrevista o promotor de justiça e professor de direito constitucional, Samuel Fonteles. Meu nome é Samuel Fonteles. A minha trajetória jurídica, ela sempre foi muito ligada ao direito constitucional. Já no segundo semestre de faculdade, quando eu tive contato com essa disciplina, eu senti que eu iria abraçá-la e carregá-la comigo enquanto Deus soprasse fôlego nas minhas narinas, enquanto eu estivesse vivo. Eu não sei explicar bem porquê, isso um dia me foi perguntado por um colega chamado Neto, que hoje é promotor de justiça aqui do Ceará. Ele não lembra disso, mas eu não esqueci. Ele perguntou por que eu tinha me encantado com essa disciplina, assim, eu não sei dizer, foi fruto do acaso, mas na faculdade eu acabei trilhando esse caminho de monitor de direito constitucional, depois monitor de processo constitucional, depois pesquisador de direito constitucional e hoje é escritor de direito constitucional. O meu sonho era ser procurador da Fazenda, talvez por um contato com o estágio da Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas quis a vida que eu me tornasse promotor de justiça, que é o cargo onde eu me sinto realmente vocacionado e onde eu me sinto à vontade de servir à sociedade. Fui durante algum tempo advogado, mas eu era mais professor do que advogado e mais estudante do que professor. Depois eu tive uma experiência que eu considero que foi muito rica para mim como pessoa na Defensoria Pública. Eu me tornei defensor. E na Defensoria Pública eu senti que eu me aperfeiçoei um pouco como ser humano. Eu pertencia àquela fração de pessoas que considera que todo bandido é mau caráter. Até que na Defensoria Pública eu tive um contato mais humanizado com a figura do infrator. Isso me permitiu ver de perto que nem todo infrator é mau caráter, não. Há pessoas que realmente não tiveram oportunidades sociais, há pessoas que realmente se regeneram, e há pessoas que realmente se arrependem, né, e tomam um caminho de retidão. Eu pude ver isso de perto na Defensoria Pública. Me lembro como se fosse hoje, da primeira pessoa que eu atendi na Defensoria Pública, que foi um senhor de idade que sentou à mesa e pediu desculpa por não ter tirado o chapéu para falar comigo. Aquilo me sensibilizou tremendamente. Ele disse: doutor, o senhor me desculpe conversar com o senhor sem tirar o chapéu. Eu não tinha tido esse tipo de experiência na minha trajetória profissional. Então a Defensoria ela foi muito enriquecedora do ponto de vista humanístico. Eu atendia pessoas no interior do estado que vinham sentadas no lombo de um boi para ter contato com um advogado gratuito, né, custeado pelo Estado. Então foi realmente imprescindível para mim, para me colocar no eixo de equilíbrio, né? Mas depois da Defensoria eu percebi que realmente a minha vocação era para o Ministério Público. E é onde hoje eu sirvo à sociedade. É um sacerdócio. O Ministério Público é um lugar desafiador, é um lugar que tem seus riscos, mas que tem seus louros. E é onde eu realmente me sinto em casa. Eu concordo que o Brasil ele tem muito a avançar no aspecto moral, no aspecto ético. Nenhum de nós, eu creio, que está satisfeito com o nível de integridade dos brasileiros em geral. Mas eu acho muito perigoso esse discurso de que a desonestidade é um defeito do brasileiro. Em meados de 1992, aproximadamente em fevereiro, na Itália, foi deflagrada uma operação chamada Mani Pulite, Mãos Limpas. E na época constatou-se que na Itália a corrupção ela era visceral, ela estava na intimidade estrutural do Estado italiano. Eram milhares de pessoas presas, de buscas e apreensões, de parlamentares, alguns que foram primeiros ministros. Então o Brasil ele não é diferente de outros países. Até é, em relação a alguns. Mas digamos que ele está em um momento um pouco atrasado ainda da história. Mas o momento de integridade do Brasil, ele vai chegar. Claro que isso é uma evolução paulatina, gradual.
Eu me lembro que na minha infância, há uma cena que ela se imortalizou nos porões da minha memória. No início da década de 90, nos domingos ensolarados, a cena da qual eu mais me lembro era um dos bugres, em Fortaleza, no Ceará. O condutor de sunga, sem cinto, com a latinha de cerveja, o carro repleto de mulheres de biquíni, tocando Raça Negra. Essa era a cena que marcava o início da década de 90. Veja, quando o condutor dirige sem cinto, isso é uma infração. Quando dirige bebendo, isso é o 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é crime. Hoje ninguém se atreve. Aliás, há quem se atreva, mas há quem se intimide, porque o bafômetro, ele hoje é uma realidade com a lei seca. O cinto hoje as pessoas usam, mas a minha infância eu só usava quem tinha voltado dos Estados Unidos, muitas vezes até para se exibir. Então, não havia lei da ficha limpa, hoje há. O Brasil, ele tem seus avanços. E não é só o cinto de segurança, não é só o bafômetro, não é só a lei da ficha limpa, não é só o fato de que rico hoje vai preso, ao ponto de um advogado em Brasília, o Dr. Cacai, dizer uma frase muito polêmica, que está havendo no Brasil a criminalização da riqueza. Eu não concordo com essa frase, mas que rico está indo para a cadeia hoje está. Né? O Brasil, há 20 anos, ele vivia a fase do você sabe com quem você está falando. Hoje não é esse o momento do nosso país. Eu, por exemplo, como promotor de justiça, eu devo confessar que eu não me sinto muito à vontade de me identificar em uma blitz ou uma operação policial. Porque se eu disser, boa noite, eu sou promotor de justiça, isso pode ser interpretado como boa noite, eu estou te dando uma carteirada. Então, quando em uma blitz ou em uma fiscalização eu sou abordado, eu costumo dizer que eu sou servidor público, isso se eu for perguntado. Mas por quê? Porque o país mudou. Né? Está enraizado ainda no brasileiro, algumas atitudes estão enraizadas, como furar fila, como não declarar o imposto de renda como devia, como, por exemplo, ultrapassar pelo acostamento, estacionar na vaga da pessoa idosa. Isso ainda acontece. Mas é como se hoje todos fiscalizassem todos. Com o poder das redes sociais, com os avanços tecnológicos, todos hoje estão munidos de câmeras e parece que a filosofia de Epicuro, faze tudo como se alguém te vigiasse, permeia a sociedade. Então eu considero que o Brasil está avançando muito, a passos rápidos. Evidentemente, não estamos como deveríamos estar em termos de integridade, ainda somos um país corrupto, mas eu realmente considero que operações como Mensalão, Lava Jato, elas são divisoras de água na impunidade que triunfava nesse país. Eu realmente acredito no meu país, eu tenho uma visão otimista, não penso que ele é o único no mundo a ter seus problemas ligados à integridade e reconheço avanços. Eu os testemunhei. Cronologicamente, a educação, ela sempre tem sido indicada como uma prioridade, muitas vezes antes até da segurança. A educação, ela tem sido divulgada e propalada como, muitas vezes, um caminho redentor. Há parlamentares cuja plataforma é só esse. Há parlamentares que dizem, não, a educação ela resolve o problema de segurança, ela resolve o problema de corrupção. Eu diria que essa visão ela é parcialmente correta, porque primeiro ela parte da premissa de que o criminoso ele é mal instruído. Isso é um preconceito. Lamentavelmente, as organizações criminosas elas têm verdadeiros gênios do mal. Então, nem todo criminoso ele é mal instruído. Há criminosos educados, há cientistas psicopatas. Então, a frase de que a educação ela é redentora, ela recupera, ela regenera, ou ela impede uma pessoa de delinquir, ela é parcialmente verdadeira. Porque o livro de matemática e de português, ele impede um sujeito sem uma oportunidade de delinquir. Mas o psicopata mau caráter genial, ele vai ler esses livros e vai aprender a fazer lavagem de capitais, a construir uma organização criminosa, a praticar evasão de divisas. Ou alguém acha que o estelionatário é burro. Não é burro, não é mal instruído. Mas a educação, sem dúvida, insofismavelmente, ela é crucial em um país.
E tem que haver, sim, um componente ético nas escolas. Como promotor de justiça, eu sempre visito as escolas. E a gente sempre se esforça para orientar os alunos a evitar pequenos atos de corrupção. Porque o aluno que assina a lista de chamada no lugar do colega, ele está se habituando a praticar falsidade ideológica. Então isso perdura para a faculdade e da faculdade perdura para a vida. Subsiste, é um mau hábito que você carrega consigo. O ser humano, e todo ele, inclusive o promotor de justiça, que é ser humano também, ele tem que se desvencilhar desses maus hábitos. Ele tem que se desvencilhar desses maus hábitos. Ele tem que aprender a falar a verdade. Isso começa no casamento, respeitando a mulher, sendo fiel à mulher que tem, e a mulher sendo fiel ao marido que tem, claro, se assim entenderem de fazer. Porque há casais que combinam de outra maneira. Mas o ser humano ele deve tentar ser íntegro em todos os momentos, entendeu? A lista de chamada que o aluno assina no lugar do outro, isso é crime de falsidade ideológica. O cheque pré-datado é uma prática comercial, hoje ela é relativamente tolerada, mas a sonegação da declaração do imposto de renda, isso é um ilícito. Então as pessoas têm que se acostumar, elas têm que ser educadas, no sentido de que jeitinho brasileiro, o jeitinho brasileiro ele está ultrapassado no atual momento político que o país está vivendo. Mas eu admito sim que a educação nas escolas ela é muito importante. Penso que as crianças deveriam estudar uma disciplina de direito constitucional. Na época do regime militar se estudava moral e cívico, SPB. Hoje isso é visto por alguns setores como algo autoritário. Hoje o patriotismo ele não é visto com muito bons olhos por setores mais supostamente revolucionários, mas eu reconheço, sim, nesse aspecto, pontos positivos na formação de um cidadão. Não se pode franquear um cidadão de 16 anos o direito de sufragar o presidente da República nas urnas se ele sequer conhece as competências do presidente da República. Não se pode franquear a um adolescente o direito de eleger um senador ou um deputado federal se ele não conhece a distinção das competências de um senador e de um deputado federal. É um contrassenso. Isso é um suicídio eleitoral. De modo que tem que haver sim uma instrução e, nesse particular, eu entendo que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Brasileiro ele está prestando um grande obséquio à sociedade com as 10 medidas de combate à corrupção. Essas medidas são salutares, elas estão cumprindo um papel, inclusive, pedagógico. Então é isso. Eu lembro que, às vezes, a segurança antecede a educação. Muito se diz que a educação antecede a segurança em termos de prioridade, mas, às vezes, a segurança antecede a educação. E eu posso citar isso com exemplos concretos. Nós temos em Fortaleza, na comarca de Fortaleza, escolas municipais na região do Castelão que são invadidas por narcotraficantes à luz do dia sem nenhum pudor. Eles pulam os muros, invadem as salas de aula, constrangem os professores e tumultuam as aulas. Os professores pedem educadamente para esses narcotraficantes saírem, eles saem, mas ameaçam os professores. A polícia vai lá, repele esses criminosos e eles voltam no dia seguinte. Veja que no Rio de Janeiro existem alunos que pegam um ônibus e o ônibus é incendiado por ordens do PCC ou do Comando Vermelho de dentro dos presídios. Qual é o aluno que vai conseguir se educar se no caminho da casa para a escola ele leva um tiro? Qual é o aluno que vai conseguir se educar a contento se dentro da sala de aula tem um narcotraficante constrangendo esse aluno? Então, às vezes, a segurança é condição para a educação. E, às vezes, a educação é indispensável para resolver o problema de segurança. Então, são coisas que estão umbilicalmente ligadas e não se pode prescindir de nenhuma delas. O estudo das ciências jurídicas, ele passa por um momento que eu não vejo com muito bons olhos. Toda ciência,
na minha pequena opinião, ela só tem utilidade se ela produz frutos, senão essa ciência é estéril. Hoje eu vejo muitas pessoas que fazem um doutorado no exterior sobre um aspecto específico do direito que não traz a curto, a médio ou a longo prazo um benefício para a sociedade. Na minha modesta opinião, a ciência ela tem uma função social. Ela tem que trazer algo de útil para a comunidade, para a humanidade, para a sociedade. O direito está repleto de cientistas egoístas, né, que pesquisam para satisfazer uma curiosidade pessoal. E por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas geniais fabricaram, arquitetaram toda uma engenharia científica para tentar melhorar o nosso país. E essa engenharia está nas 10 medidas de combate à corrupção, tal como sugeridas pelo Ministério Público Brasileiro. Eu posso exemplificar. A Fundação Getúlio Vargas, ela fez um levantamento estatístico com o tempo de duração de alguns processos, com a demora de alguns processos judiciais no Supremo Tribunal Federal. Eu posso dar alguns dados. Para que quem está em casa possa ter noção, em 2010, o ministro Celso de Mello comemorou o fato de ter julgado todos os recursos extraordinários protocolizados até dezembro de 2005, ou seja, um atraso de 5 anos. O que é que se faz, então, para tirar as areias das engrenagens do Poder Judiciário? O que é que se pode fazer para que as pessoas tenham acesso à justiça de uma maneira razoável, em uma duração razoável? O Ministério Público Federal, para evitar casos de impunidade que se alastram por 20 anos, para evitar, por exemplo, situações como a da senhora Maria da Penha, que gerou a condenação do Estado brasileiro nas instâncias internacionais. Para que se tenha ideia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, diante do caso da senhora Maria da Penha, que é cearense, ela chegou a recomendar que o Brasil abreviasse, enxugasse o seu processo penal. Algumas pessoas dizem que isso é um ímpeto punitivista de condenações sumárias, que o Ministério Público ele está ávido por uma condenação rápida, como se exumasse os tempos que não causam saudade da Inquisição. Não se trata disso, pelo contrário. Às vezes, a razoável duração do processo, a celeridade, ela é algo que vai de encontro, e não ao encontro, dos direitos humanos. A senhora Maria da Penha tinha o direito fundamental de ver o seu agressor punido rapidamente. Temos o caso Pimenta Neves, que se alastrou por anos. Então, uma medida salutar do Ministério Público é tirar o efeito suspensivo do recurso especial e do recurso extraordinário. Com essa medida, a semelhança do que acontece em muitos países, quando se tira o efeito suspensivo do recurso especial e do recurso extraordinário, o condenado, a partir do 2º grau de jurisdição, ele já é recolhido à cadeia. Aí alguém que está em casa vai dizer, mas isso fere a presunção de inocência. Se fere a presunção de inocência, eu pergunto, por que na lei da ficha limpa, a condenação por um órgão colegiado é suficiente para obstaculizar uma candidatura? Por que lá não fere, mas aqui fere? O juiz ele tem que ser levado a sério. O juiz é uma pessoa preparada que estudou. Mas ele é humano, ele pode errar. Se ele errar, um tribunal composto por juízes muito mais experientes vai julgar. Se esse tribunal errar também, paciência. O Supremo também pode errar. Aliás, o Supremo erra por último, muitas vezes. Então eu queria dizer que é salutar a medida, o anteprojeto de lei, porque isso vai ser submetido ao Congresso como uma iniciativa popular, de tirar o efeito suspensivo do recurso especial e do recurso extraordinário. Essa medida salutar, ela já pode tirar algumas areias das engrenagens. Há outras, pontuais, como um dispositivo do Código de Processo Penal que permite que o recorrente só apresente razões depois de instado pelo tribunal. Quem é da área sabe do que eu estou falando. Isso é um fóssil normativo. Esse dispositivo pode atrasar em 3 ou 4 meses o processo por uma questão de formalidade. E eu queria lembrar que não se tem notícia no mundo de poder judiciário com 4 instâncias. No Brasil, você é condenado por um juiz de direito ou juiz federal.
depois por um Tribunal de Justiça ou Regional Federal, depois pelo Superior Tribunal de Justiça e depois pelo Supremo Tribunal Federal. São 4 graus de jurisdição. No mundo você não tem um percurso tão longo no Poder Judiciário. Então, me parece que nessa equalização entre ampla defesa e razoável duração do processo, o fiel da balança, insofismavelmente, ele está pendendo para ampla defesa de maneira abusiva. É possível abusar de direitos constitucionais e estão abusando da ampla defesa. Eu posso exemplificar um expediente que revela o abuso nítido da ampla defesa. Eu fiz uma rápida pesquisa na jurisprudência do STF e eu constatei que um dado advogado, ele opôs 4 embargos de declaração de uma decisão do ministro decano Celso de Mello. O ministro Celso de Mello, ele é conhecido pela sua clareza, pela sua didática. Dos 11, eu diria que ele é o mais cristalino nas suas decisões. Por ironia da vida, exatamente esse ministro foi alvo de 4 embargos de declaração. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para quem está em casa e não é da área, o recurso de embargo de declaração ele é oposto quando se tem uma contradição, uma omissão, uma obscuridade. Ele visa a esclarecer, daí ser chamado de aclaratórios, embargos de declaração. Pode ser que o ministro não tenha se feito compreender uma vez, então você opõe embargo de declaração. Certamente, na segunda vez, ele já elucidou, ele já esclareceu, mas vamos imaginar que ele também não tenha se feito compreender, você opõe mais um. Mas eu não estou falando de 3, eu estou falando de 4 consecutivos. Cada embargo de declaração, para ser julgado, ele pode levar meses, ou talvez até um ano. Então, com esse expediente, o que se quer não é esclarecer nada. O que se quer é fazer triunfar a prescrição. O que se quer é impedir que um cliente já condenado se recolha ao cárcere, já que se tem entendido, a partir de meados de 2009, que somente com a decisão definitiva se pode recolher ao cárcere, que é algo combatido pelo MPF. Então, uma outra medida do Ministério Público Federal, nas 10 medidas contra a corrupção, no campo da 4ª medida, que é o aperfeiçoamento do sistema recursal processual penal, é impedir que embargos de declaração sejam opostos dentro de embargos de declaração. Porque não tem sido raro, tem sido comum e rotineiro que 2, 3 ou 4 embargos de declaração sejam opostos. Isso contraria o bom senso. Não existe direito sagrado. E o direito de querer esclarecimentos, ele também não é sagrado e absoluto. Para se ter ideia, eu li os documentos que registravam as conversas entre os ministros e a ministra Ellen Grace chegou a brincar em um tom bem-humorado e dizer que no caso do ministro Celso de Mello, pedir 4 esclarecimentos era um caso para palmatória. O ministro Carlos Aires Brito chegou a chamar isso de cinismo processual. Mesmo que algumas pessoas não queiram se convencer disso, mas punir é algo extremamente civilizado. A punição ela deve ser uma certeza. Não se deve ter dúvida de punição. O direito, como um todo, eu não vou dizer sempre, mas usualmente as regras no direito elas têm uma estrutura binária. Se A, então B. Se você mata, pena. Pena pelo crime de homicídio. No momento em que você age, a norma deflagra um gatilho e faz incidir a sanção. É uma estrutura binária que muitas regras, os princípios nem tanto, mas as normas, regras, usualmente, elas têm essa estrutura binária. Então, veja, se eu mato, eu sei que eu vou me sujeitar à pena descrita no artigo 121 do Código Penal. Eu devo ter certeza disso. No momento em que eu digo, se um homicídio acontecer, talvez a pena seja aplicada, eu estou quase presenteando ou estimulando um pretenso homicida. A pena, qualquer que seja, ela tem uma função de inibir, ela tem uma função de prevenir, ela tem uma função de dissuadir. A Operação Lava Jato, assim como o Mensalão, elas estão inaugurando uma nova era no nosso estado. Como na Itália, a Operação Manipulite inaugurou na década de 90. A Itália não era melhor do que nós em 1991, por exemplo.
Ela estava corroída por corrupção. Então, eu não tenho dúvidas de que quando a punição é uma certeza, isso interfere no cálculo do pretenso criminoso. Porque o bandido ele vai calcular, considerando que eu necessariamente serei punido. Vale a pena? Agora, a partir do momento em que a punição é incerta, não é vista como algo civilizatório, vivemos em uma anarquia. Então, punir é civilizado. A lei anticorrupção, que pune empresas corruptas, é uma lei que presta obséquio, inclusive, à economia do país. De todas essas leis, é importante mandar um recado para a administração pública que também a lei de responsabilidade fiscal deve ser respeitada. Também a lei de responsabilidade fiscal, porque as pessoas hoje, quando tocam nesse discurso de punição, elas acham que a gente está falando só daquela punição do criminoso humilde, sem oportunidade social. Não. A gente está falando da punição do colarinho branco, dos crimes econômicos, dos crimes de lavagem de capital, de evasão de divisas. Essa punição é mais salutar do que a punição daquele ladrão de galinha, que é importante também, porque não há presente maior para quem é íntegro do que ver o inimigo do alheio se dando mal. E não há medida menos pedagógica do que você mostrar para o honesto que o patife se dá bem. Porque quem é honesto se sacrifica para ser honesto, minimamente. Trabalha, sua. E se você vê o seu vizinho que é desonesto se dando bem na vida, isso é um contra-exemplo. Então a punição, ela é sadia. Isso não é um discurso punitivista, isso é um discurso republicano. O Instituto da Delação Premiada, ele tem despertado o interesse da sociedade brasileira pela sua aplicabilidade nessas operações recentes. Mas não se trata de algo novo, não. A lei de crimes hediondos já previa a delação premiada. Ela também é prevista, por exemplo, como acordo de leniência no campo do direito econômico. Ela é prevista também na lei de lavagem de capitais. Ela é prevista na lei de organização criminosa. A delação premiada, ela é um meio de produção de prova, tecnicamente falando. Ela não é uma prova, ela é um meio de produção de prova. Por quê? Porque ela em si não prova nada. Mas o teor da delação premiada, em harmonia com outros elementos, ele pode sim dar laxa a uma condenação. Na Itália, a delação premiada é muito utilizada, sozinha não, mas ela em conjunto com outras, ela pode justificar uma condenação. Existe um preconceito, existe um mito de que o delator não é digno de credibilidade por ser um traidor. Principalmente pessoas que tiveram um treinamento militar no sentido de não revelar as suas iniquidades, essas pessoas geralmente se posicionam contra as delações premiadas, porque supostamente elas teriam a virtude de nem sob tortura confessar seus crimes. Alguns, inclusive, cunham de tortura premiada, tentam desqualificar o delator como se ele fosse alguém sem cumplicidade com os bandidos amigos dele, mas a verdade é que a delação premiada, ela é fruto da espontaneidade do delator. A maioria das delações premiadas que estão acontecendo na Operação Lava Jato, elas não foram efetuadas após uma prisão, elas foram efetuadas sem prisão. A crítica que alguns advogados fazem é que a prisão é um instrumento de pressionar. Mas há quem foi preso e nunca delatou, como o Marcos Valério. Está preso até hoje e ainda não fez. E há quem fez e nunca foi preso. E a maioria. Então esse argumento ele é muito frágil. Mas a delação premiada, de uma maneira geral, a gente também tem que tirar desse instituto essa visão preconceituosa de que necessariamente o delator ele é um traidor. Porque a delação premiada, ela não implica necessariamente que você delate os seus amigos, colegas ou companheiros. Por isso que o nome correto, tecnicamente, não é nem delação premiada, é colaboração premiada. Porque suponhamos que eu seja colaborador e eu não queira delatar os meus comparsas. Mas eu posso, por exemplo, dizer onde é que a vítima sequestrada está, onde é o cativeiro. Com isso, eu salvo a vida de um ser humano, impeço um crime de continuar acontecendo, porque o sequestro é um crime permanente. Veja, de traidor eu não tenho nada, pelo contrário.
o colaborador que se arrepende e indica o cativeiro de uma vítima sequestrada, ele não está traindo ninguém. Está traindo é o mal a favor do bem. Então não se deve ter essa visão preconceituosa dos colaboradores premiados. O direito, ele trabalha com sanções. É uma concepção meio behaviorista da psicologia. Na psicologia você tem estímulos positivos e negativos. Você pode estimular uma criança elogiando quando ela faz a coisa certa e você pode estimular uma criança criticando quando ela faz uma coisa errada. A colaboração premiada é uma sanção premial. É o direito premiando aquele que colaborou com a justiça. E tem que ser dessa maneira. Eu diria que isso tem sido muito útil. Isso está permitindo o repatriamento de milhões de reais que estavam escondidos em contas na Suíça. E digo mais, eu não estou dizendo que os fins justificam os meios, porque no direito constitucional repugna ao direito constitucional a ideia de que os fins justificam os meios. Maquiavel gostava disso. O direito constitucional de hoje não. Os meios devem ser proporcionais aos fins. Mas a colaboração premiada, ela não é um meio ardio para se conseguir bons benefícios. Ela é um meio legítimo para se conseguir fins louváveis. Eu só aponto uma diferença. Na Itália, necessariamente a denúncia tem que ser oferecida. O sujeito ele pode colaborar, mas a punição dele é uma certeza. No Brasil, não. No Brasil, há um espectro de liberdade maior, no sentido de que o colaborador pode, inclusive, não ser punido. Nesse ponto, somos um pouco mais complacentes. Eu diria que dos males o menor. Dos males o menor. Para que um criminoso que prestou uma colaboração premiada não seja punido, há requisitos muito rígidos na lei. A colaboração dele tem que ter sido extraordinária, né? E a lei ela não banalizou esse prêmio, podemos assim dizer. O mais comum e rotineiro vai ser que o colaborador ele tem uma redução da pena ou uma progressão na cadeia, mesmo sem os requisitos. Por exemplo, Marcos Valério, ele pode colaborar, mesmo já estando cumprindo pena. A lei ela não proíbe a colaboração premiada em nenhum momento. Ela pode acontecer antes, ela pode acontecer durante, e ela pode acontecer depois da persecução penal. O tema do impeachment, ele é um dos temas mais instigantes, porque ele desperta as paixões represadas no coração das pessoas. Eu diria que o direito, ele deve ser analisado sem sentimento. Ele deve ser analisado de maneira racional e não de maneira sentimental. Muita gente não gosta disso, dessa frase, mas uma análise jurídica ela tem que ser técnica. Explico melhor. Eu posso ser a favor do impeachment e considerá-lo inconstitucional. E eu posso ser contra o impeachment e reputá-lo legítimo, porque são mundos diferentes. Uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é a minha opinião como estudioso do direito. Eu vou ser muito franco, eu sou favorável à prisão do senador Delcídio, mas lamentavelmente a Constituição, a meu ver, não a permite. E diria que eu sou contra o impeachment, não acho saudável o impeachment. Eu não acho saudável. Porque eu entendo que é uma medida de ruptura tão drástica, tão violenta, que isso não é saudável para o país. Agora, constitucional ele é. Constitucional ele é, e estou convencido disso. O problema é que as pessoas no Brasil, elas gostam de desqualificar o interlocutor em um debate. Quais são as minhas razões para defender a constitucionalidade desse incidente que é o impeachment? Em primeiro lugar, é bom que fique claro que a regra em uma forma de governo republicana é a responsabilidade do chefe de Estado. Eu li há alguns anos uma monografia sobre impeachment que dizia que o impeachment é um momento em que todos os cidadãos estão com um punhal apontado para o chefe de Estado. Não existe impeachment de rei. Não existe impeachment da Rainha Elizabeth, porque é uma monarquia. Mas na República, o impeachment é um instrumento legítimo. Quais são as razões pelas quais eu me convenci do acerto jurídico do impeachment?
Em primeiro lugar, eu tenho plena convicção de que a senhora presidente da República, ela violou a lei de responsabilidade fiscal. E um dos crimes de responsabilidade, é bom que fique claro, impeachment, ele é uma condenação por crime de responsabilidade. Essa condenação resvala na perda do cargo do presidente da República e na inabilitação para o exercício da função pública por 8 anos. Isto é o impeachment. Esta perda do cargo e esta inabilitação. O impeachment ele só pode acontecer se configurar um crime de responsabilidade, que é uma infração político-administrativa. Noutras palavras, crime de responsabilidade não é crime. Crime seria se ele fosse punido com reclusão, com detenção, com multa, não é o caso. Crime de responsabilidade, de crime só tem a palavra crime. Na verdade, é uma infração político-administrativa, porque a consequência é a perda do cargo. Mas, afinal, qual foi o crime de responsabilidade que a presidente da República teria cometido na visão deste que vos fala? Violar frontalmente a lei de responsabilidade fiscal é o primeiro. Veja bem, quem paga o Bolsa Família hoje no Brasil, do ponto de vista operacional, é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica paga. Ela coloca o dinheiro na mão da pessoa economicamente desvalida. E aí o que é que o governo faz? Ele vai ressarcir a Caixa. Então a Caixa Econômica ela paga a pessoa humilde e o governo paga a Caixa Econômica. Assim tem que ser. É uma relação contratual. A Caixa Econômica ela também vai administrar, por exemplo, FGTS. Então, o governo ele se vale dos bancos para que os bancos possam pagar as pessoas. Depois o governo tem o dever de depositar no banco aquele valor que foi custeado. Em 2013, e principalmente em 2014, no ano eleitoral, o governo não pagou. O governo não pagou. Eu estou falando de um montante da ordem de 40 bilhões. Nunca na história. Isso está comprovado por auditorias do Tribunal de Contas da União. Nunca na história o governo tinha tido essa ousadia. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele não paga o banco, isso tem um significado jurídico. Qual é o significado jurídico? Isso é um empréstimo. Isso é uma abertura de um crédito. No direito financeiro tem-se a receita e tem-se o crédito. O crédito é quando você recebe, mas você tem que pagar. Vamos usar uma linguagem clara. O crédito especial que o correntista do banco tem é pegar dinheiro emprestado. No momento em que o governo deixa a Caixa Econômica efetuar essa despesa e ele não paga a Caixa Econômica, ele realizou uma operação de crédito. Acontece que ele não pode realizar a operação de crédito com bancos públicos. Está na lei de responsabilidade fiscal. Então, nesse particular, eu não tenho a menor dúvida que ele conspurcou a lei de responsabilidade fiscal. Como se não bastasse, ele maquiou essa operação. Porque o Banco Central ele tinha um dever de registrar essa despesa que foi feita pelo governo, essa dívida. Mas ele maquiou. Maquiou por ocasião do pleito eleitoral. Para passar para a sociedade brasileira a aparência de que o governo estava superavitário, de que o governo estava com as contas equilibradas. O fato do Banco Central não registrar essa operação também configura uma irregularidade muito grave. Isso levou o Tribunal de Contas da União a eu não vou dizer pela primeira vez, porque foi a segunda. Thompson Flores já havia rejeitado as contas e foi punido por Vargas na época do Estado Novo. Mas, pela segunda vez na história do país, um governo teve suas contas rejeitadas pelos tribunais de contas. Tribunal de Contas não é tribunal de faz de contas. É tribunal que deve apurar do ponto de vista financeiro, orçamentário e contábil. Então, ao proceder desta maneira, a senhora presidente da República, ela cometeu sim um crime de responsabilidade, violando a lei de responsabilidade fiscal. Eu queria até dizer que o que ela fez, sem nenhuma sombra de dúvida, seria suficiente para afastar qualquer prefeito municipal desse país. E o prefeito ele não é menos importante que o presidente da República quanto a comunidade que ele governa. Então, ela praticou sim um crime de responsabilidade, só que surge um segundo problema. A Constituição ela diz que o presidente da República ele é imune por atos estranhos à sua função.
Na prática, é como se o presidente da República estivesse blindado a tudo de errado que ele fez antes do mandato, imune a atos estranhos à sua função. Estranhos à sua função, repito. Significa que tudo que ele fez antes do mandato não pode ser atribuído a ele, é uma imunidade. Mas no caso da presidente Dilma, houve reeleição. Então, a bobagem que ela fez em 2013 não é algo estranho à função presidencial. Pelo contrário, é algo inerente à função presidencial. Quando ela violou a lei de responsabilidade fiscal no primeiro mandato, e também há violações no segundo, mas quando ela violou no primeiro mandato, ela o fez enquanto presidente da República. Não foi um ato estranho à função presidencial. Foi um ato funcional. Ela agiu como presidente. Ela não deixou de ser presidente em nenhum momento. Então, eu não tenho dúvidas de que não há obstáculos jurídicos para o impeachment. Eu não sou o único a pensar dessa maneira. O professor Adilson Dallari, eminente publicista, pensa dessa maneira. O professor Gustavo Badaró, da Faculdade do Largo São Francisco, pensa dessa maneira. O professor Ives Gandra Martins pensa dessa maneira. E basta abrir o Código Penal. O que ela fez também foi crime contra as finanças públicas. Eu acho que toda investigação ela deve ser destinada a elucidar ilicitudes. Eu não concordo com o ímpeto sádico de quem investiga para prejudicar inimigo ou para favorecer amigo. Eu não concordo com isso. Mas eu acho muito grave esse argumento de que estão investigando o ex-presidente Lula por uma perseguição política, porque geralmente esse argumento advém de quem tem um enorme apreço pelo ex-presidente da República. Como promotor de justiça, não me é dado revelar apreço ou desapreço por qualquer candidato ou legenda partidária. Mas me causa espécie que investigações que devassam ilicitudes causem esse desconforto na sociedade. No que toca especificamente à figura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu poderia dizer que ele tem se cercado de pessoas que estão sendo presas. Durante toda a sua vida, ele se cercou de pessoas que acabaram sendo presas. Eu me lembro que no primeiro mandato ele se cercou do Palocci, do José Disseu, do Guxiquem, do publicitário Duda Mendonça. Todos esses foram réus em ações criminais. Né? Pode ser que ele tenha errado quanto à escolha das suas amizades, mas o problema continuou. Né? A presidente Dilma Rousseff da mesma maneira. Então chega um momento em que, quando você diz que não viu, não ouviu e não sabia, isso deixa de ser factível. A senhora Dilma Rousseff, ela ocupou um cargo estratégico no Ministério de Minas e Energia. Ela chegou a ocupar cargos na Petrobras. Então, quando ela diz que não sabia do que todo mundo sabia, é no mínimo inusitado. É no mínimo inusitado, considerando o intercâmbio, a intimidade e a proximidade entre essas pessoas. O apartamento em Guarujá, ele causa estranheza, porque, veja bem, eu sou promotor de justiça, eu não posso andar no meu carro com um traficante no banco do passageiro. Um senador da República, ele não pode ser serviçal de um bicheiro. Um presidente da República, ele não pode ter relação com um doleiro. Eu quero dizer com isso que o senhor Alberto Youssef, que atuava no mercado clandestino de câmbios, ele tem proximidade com as pessoas do mais alto escalão da República. Essas empresas de fachada que estão fazendo a mobília, reformando o apartamento em Guarujá, são empresas ligadas de maneira direta ou remota ao senhor Alberto Youssef, né, que é um doleiro. Então, veja bem, como é que um vice-presidente da Câmara anda em um jatinho fretado por um doleiro? Se eu, promotor, não posso andar num táxi conduzido por um traficante. Eu me lembro que eu me recusava a pegar táxi quando eu fui defensor público no Acre, porque eu sabia que alguns taxistas eram narcotraficantes.
E lá existia uma prática de lotação. Todo mundo dividia o mesmo táxi. Eu não podia fazer isso, porque às vezes tinha um traficante ali dentro. Então, a pessoa que é de bem, ela tem uma certa distância de quem não é. Chega um ponto em que não há mais como justificar que um vice-presidente da Câmara ande em aviões fretados por um doleiro. O que se percebe nessa Operação Lava Jato é que estão chegando à ponta da corrente. Vai demorar um pouco, mas estão chegando. Se o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é culpado ou inocente, a justiça dirá, respeitadas as suas garantias constitucionais. Mas que se cercou de pessoas que faziam do crime a sua maneira de vida, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não falo isso com nenhum orgulho, porque eu sou cidadão cearense, eu cresci e vivi em Fortaleza. Eu diria até que eu tenho uma nostalgia mórbida por Fortaleza, mas esta capital alencarina, ela já figurou como a segunda mais perigosa do país. Fortaleza já figurou como a 8ª capital mais perigosa do mundo. Houve um aumento de 70% dos crimes letais nos últimos 6 ou 8 anos. As pessoas sabem disso. Fortaleza se tornou um pandemônio no que atinge a segurança pública. Hoje eu sou promotor de justiça no estado de Rondônia. E a criminalidade de Rondônia está a anos-luz da criminalidade de Fortaleza. Para você ter ideia, em Rondônia você pode andar com um smartphone no ouvido, você não vai ser assaltado. Aqui, você está jogando na loteria para ser alvo de um latrocínio. Fico muito triste por isso. Foi algo que se tornou endêmico. Fala-se em Zika vírus, mas o vírus da violência em Fortaleza, ele gerou uma endemia. Inclusive, eu vou aproveitar essa oportunidade para escancarar uma verdade que o governo do estado ele está se omitindo. Mas o Comando Vermelho, ele acaba de celebrar uma aliança com uma outra gangue chamada Guardiões do Estado. E essa aliança, ela inclui armas de grossos calibres, dinheiro, veículos, em troco de uma suposta paz nas comunidades favelizadas, nos aglomerados subnormais, como diriam os urbanistas, Celso Pacheco Fiorilo, em troco de uma paz nessas favelas, nessas comunidades. Hoje, o Conjunto Palmeiras, a comunidade da Vila Velha, ela já tem células do Comando Vermelho. Então, isso que eu estou dizendo é apocalíptico para uma cidade do tamanho de Fortaleza. São Paulo, por exemplo, que é extremamente maior, não é perigoso como Fortaleza. Rio de Janeiro não é perigoso como Fortaleza. Você tem áreas perigosas. Mas, de uma maneira geral, as pessoas andam na rua. As pessoas usufruem do direito fundamental à cidade, né, da ordem urbanística constitucional. Então, realmente, Fortaleza hoje, no quesito segurança pública, ela ficou atrasada. Faço votos de que supere esse problema e acho que, com certeza, a educação é importante, mas um dos passos para superar esse problema é a valorização da polícia militar e da polícia civil. Eu quero deixar claro que policial é herói. Policial arrisca a sua vida para salvar as pessoas. E há policiais que não são íntegros, como há parlamentares que não são íntegros, como há sacerdotes que não são íntegros. Eu não posso dizer que o catolicismo é uma religião deteriorada porque alguns padres foram flagrados com pedofilia. Ou que o protestantismo é uma religião deteriorada porque alguns pastores colocam dinheiro dos fiéis no bolso. Ou que o Congresso é um lugar de bandido porque alguns deputados são bandidos. O ser humano, ele falha. E na polícia, que é uma congregação de seres humanos, nós temos pessoas falhas. Mas é uma entidade de heróis. Eu fico acanhado de, como promotor de justiça, ganhar uma remuneração que suplanta em muito a remuneração de policiais, de professores, de enfermeiros. Eu entendo que o policial, inclusive os delegados, ele tem que ter a sua dignidade resgatada, porque eles são os nossos heróis.
Eu vejo na humanidade e no povo brasileiro, infelizmente, eu tenho visto muita ira, eu tenho visto muito ódio, né? A sociedade se dividiu. Hoje, brancos e negros brigam, né? Heterossexuais e homossexuais brigam, cristãos e ateus brigam, corruptos e supostamente honestos brigam. As pessoas reivindicam razão de maneira arbitrária. Hoje, a parte certa quer ter poder de polícia sobre a parte errada. Veja que o sujeito que joga lixo no chão, ele está errado. Mas nem por isso quem está certo, que é quem não polui as ruas, pode exigir que ele apanhe o papel. Pode talvez exigir que ele seja multado. O sujeito que estaciona o carro na vaga de deficiente físico ou de idoso sem selo, ele está errado. Mas o sujeito certo que não faz não pode exigir que a parte errada retire o seu veículo. Ele pode ligar para a MC e pedir que seja multado. Mas hoje o que eu vejo são pessoas invocando para si uma razão como se tivessem autoridade sobre as pessoas erradas. E assim elas acabam errando também. Eu tenho esperança, sim, num país melhor. Eu acho que o caminho, com certeza, é a educação. Eu acho que vivemos uma época de transição em que todos fiscalizam todos, mas que a gente vai colher bons frutos a longo prazo. Espero que essa fiscalização, esse estado policialesco em que você tromba em uma pessoa na rua e ela puxa um celular, começa a filmar e já joga nas redes sociais. Eu imagino que bons frutos podem ser colhidos dessa fase tão difícil que o país está vivendo. Imagino, e aqui eu volto à frase de Epicuro, imagino que um dia as pessoas vão viver à luz da máxima, faze tudo como se alguém te vigiasse. O marido ele tem que respeitar a esposa na presença, mas também na ausência. O contribuinte ele tem que recolher a carga tributária sendo fiscalizado ou não. O parlamentar ele deve comparecer às sessões, haja ou não fiscalização. Então, me parece que, eu diria que a médio prazo, o país vai passar por uma fase de mais integridade. Tenho esperança nessa nova geração. Eu diria que o ser humano ele é extremamente limitado. Quando ele chama para si a tarefa implacável de fazer justiça, doa quem doer a todo preço, ele em maior ou menor grau ele vai falhar. Na minha opinião pessoal, eu creio que a justiça verdadeiramente justa, me permitam esse pleonasmo, ela incumbe a Deus para quem acredita nele. E todas as vezes que o ser humano se colocar na posição de alguém em condições de fazer justiça de maneira perfeita, eu acho que é uma missão fadada ao fracasso. Então, eu penso que a humanidade ela deve ter a compreensão das suas próprias limitações, mas trabalhar com muito suor para fazer desse mundo um mundo melhor, né? Não é porque somos limitados que não podemos evoluir muito, que não podemos nos esforçar muito, e tenhamos zelo por essa geração que se avizinha, né? Tenhamos zelo por ela, porque as nossas crianças são o futuro do país, precisamos ter zelo com as nossas crianças, em todos os aspectos. Contexto Geral entrevistou o promotor de justiça e professor de direito constitucional Samuel Fonteles.